Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Filipe Santa Bárbara. São José Almeida. David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público. Começo este episódio com um aviso. Na próxima semana há um feriado no dia em que costumamos gravar o Poder Público e por isso vamos fazer uma pausa. E passados os avisos prévios, vamos seguir para a conversa. Quero começar pelo tema mais quente, a intervenção de Pedro Passos Coelho no lançamento do livro Constituição Fluida, de Carlos Blanco de Moraes. O ex-primeiro-ministro usou palavras muito duras para criticar os políticos do mainstream que vestiram a casaca do populismo e sublinhou que entre o original e a cópia, o genuíno sempre se manifesta de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço. E que, por fim, o postiço fica sem nada, como um prostituto sem caráter. Ora, isto já deu muito que falar. Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, acusou Passos Coelho de azedume, mas admitiu falhas de comunicação no governo. Já houve outras reações. Filipe, afinal, a quem é que eram dirigidas estas palavras? Mas tu tens dúvidas sobre que estas palavras eram dirigidas a Luís Montenegro? É que eu não tenho. E não tenho porquê. Para já estiveste lá, portanto, tiveste acesso ao todo. Mas não tenho dúvidas porquê. Porque para já Pedro Passos Coelho aparece todas as semanas com críticas dirigidas ao governo, não é? Já foi numas, de facto, mais direto. Ele aqui, de facto, na intervenção que fez de 50 minutos, não nomeou o nome de ninguém. Lá está, passa a redundância. Mas 50 minutos, não é? Só uma nota, porque o Passos continua com essa mania de falar, tipo, discursos de Fidel Castro. É assim uma obsessão. Mas tem graça que são 50 minutos, mas são 50 minutos que se passa bem. Que se passa bem no sentido de ele é um bom orador e tem conteúdo. Concordando ou não com o conteúdo, de facto, verdade. E a voz de barítono dele, aquilo consegue de facto captar. Aqui, neste caso em particular, as críticas são dirigidas para Luís Montenegro, apesar de muita gente dizer que não. Enfim, temos na Hora da Verdade aqui do Público e da Renascença Alexandre Poço a negar a realidade, a dizer o destinatário das críticas não era o Governo nem o Primeiro-Ministro, mas vamos lá ver. Mas olha, o que o Pedro Duarte diz mostra que recebeu essa mensagem. Mas o Pedro Duarte neste momento já não está no Governo. Não, e Pedro Duarte não diz mas percebeu que... Mas Pedro Duarte, desculpa, não diz que o destinatário não era Montenegro. Ele diz que para saber era preciso fazer psicanálise, não é? Sim, mas ele diz, ele depois assume que há ali problemas de comunicação no governo. Claro. Não, mas vamos lá ver. Sim, temos o Passos Coelho sistematicamente a fazer críticas ao rumo da governação. E ele vinha neste discurso, antes de dizer isto, dos políticos que não desagradam ou não querem desagradar a uma fatia do eleitorado e, portanto, a ótica inversa, não é? Que também tantas vezes acusou Costa, também podia estar aqui a falar de Costa. É verdade, mas quem está hoje no ativo no governo é o Luís Montenegro, não é? Mas aquela coisa do querer agradar a todos. E Passos Coelho é defensor de que não se deve agradar a todos, deve-se manter firmes as nossas convicções, mesmo que para isso tenhamos de desagradar. Ele, de resto, disse isso nesta conferência, que é uma ideia que ele vem defendendo há muito tempo, de que mais vale perder eleições do que perder as convicções. Já tinha dito isso. E ele é muito defensor desta questão. E quando ele diz os políticos do mainstream que vestem a casaca do populismo, com aquele que é considerado talvez o populista mor da praça, sentado na fila da frente a ouvir o discurso, mas está de facto a falar para o governo, a alertar que mais vale defender, perceber as suas convicções e defender as suas convicções sem estar a fazer cedências para agradar a todos, a gregos e a troianos, do que copiar aquilo que não se é, porque aí, enfim, é o clichê mais clichê, que a cópia é sempre pior do que o original. Duas notas em relação a esta conferência, muito rápidas. Ao contrário de outras intervenções, a sala estava bastante vazia. Bastante vazia, ou seja, tendo em conta que Passos Coelho atrai sempre muita gente, não sei se foi por estar outro Bunny à mesma hora a preparar-se para atuar, mas de facto estava um auditório meio vazio. E depois uma outra coisa que é Ventura, quando vê Pedro Passos Coelho e refere que já tinha saudades de uma figura como... Tenho sempre saudades de grandes figuras, dizia Ventura a Passos Coelho. Desde logo de Salazar, não é? Ventura estava meio starstruck, que é aquela expressão que os ingleses têm, que nós não temos uma tradução certa, mas
que é quando nós ficamos meio nervosos, meio embevecidos, meio fascinados com a pessoa que está à nossa frente, que é o nosso ídolo, e ele ali de facto ficou nessa coisa, essa excitaçãozinha. É uma espécie de deslumbramento. Por isso é que eu também acho que ele não levou tanto a mal as críticas feitas por Passos Coelho no púlpito, e logo no dia a seguir veio dizer... Também, claro, não lhe interessa Passos Coelho como Primeiro-Ministro, mas veio logo dizer Passos Coelho tem condições para ser apoiado pelo Chega para Presidente da República, algo que sabemos que Passos Coelho não quer. Mas não sei se não lhe interessa Passos Coelho como Primeiro-Ministro, porque Passos Coelho como Primeiro-Ministro, Ventura podia ser... do Chega. Ah, ok. São José, o que Pedro Passos Coelho também disse é que era bom que as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo, e aqui creio que, se dúvidas houvesse, ficariam desfeitas de que se referia à governação e de que o alvo era o governo. Tens dúvidas tu? Não tenho nenhumas dúvidas. Aquilo era claramente para Luís Montenegro. Aliás, foi uma situação um bocadinho até confrangedora, porque ele chega, admite que não tenha sido nada combinado, admite que ele não soubesse que André Ventura ia estar lá também, mas fazem deliberadamente uma conversa para ser ouvida pela comunicação social. E é Passos Coelho que avança com a necessidade de um ritmo de reformas mais rápido. Ora, quem é que faz reformas? É o governo. Quem é o responsável pelo governo e pelo ritmo das reformas? O Primeiro-Ministro. Portanto, era para o Primeiro-Ministro. Agora, isto é tudo muito confrangedor, porque eu continuo a dizer que não percebo qual é o real objetivo de Pedro Passos Coelho. É ser o líder da oposição ao governo? É voltar a liderar o PSD? Não faço ideia. Quer forçar o PSD a fazer uma coligação com o Chega? Não consigo perceber o propósito destes comportamentos públicos que Passos Coelho está a tomar, porque de facto só está a prejudicar aquele que ainda é o seu partido e que governa. Eu não vejo como... Eu percebo que Alexandre Poço, na entrevista ao Público, faça de conta que não percebe, que diga que aquilo não é para Luís Montenegro. Percebo a crítica quase escondida, quase disfarçada, mas crítica de Pedro Duarte. Eu percebo que esta nova direção do PSD, que é responsável pelo governo de Luís Montenegro, que é a base de sustentação desse governo, se sinta muito incomodada, porque de facto não vejo, repito, em que é que isto pode beneficiar positivamente a governação. Porque dar um conselho ao outro até se dá em privado. Agora, fazer estas críticas públicas, chamar prostitutos sem caráter. Eu não sabia que havia prostitutas sem caráter, ou com caráter. Acho isso tudo um absurdo. O nível de linguagem usado, tudo aquilo. Olha, fiquei com pena do professor Carlos Blanco de Moraes, que acabou por ver a apresentação do seu livro transformada neste espetáculo. Mas então, eu acho que isso de facto os autores devem ter em consideração que quando convidam Pedro Passos Coelho para uma apresentação hoje em dia, isso é assim, sim, tá bem, pode correr de um lado para o outro. Correm esse risco. Eu sei disso, e o professor Blanco de Moraes também sabe. Mas isto agora era só uma ironia minha. Claro. A polémica também atrai. Sim, mas o tipo de livro também não ia chamar a atenção de muita gente, Sim. não é uma coisa muito fechada, claro, não é? Claro. Mas seja Claro. como for, eu acho que o próprio Luís Montenegro ontem no debate quinzenal mostra que percebeu Exato. perfeitamente Claro, a mensagem, porque claro. quando ele diz que Um corredor de endurance. é um corredor de endurance, ele percebe Claro. que é uma resposta Claro. direta. Sim, é como de quem diz, vai-te preparando que eu estou aqui à tua Sim. espera. Mas David, de facto o que resta perguntar, não é? O que falta saber é o que é que Passos Coelho está a construir com estas intervenções. Pois, exato. Essa é a pergunta que, se eu soubesse, fazia já aqui uma grande notícia, não é? Se soubesse a resposta, não é? Não é fácil perceber, porque até aqui eu achava que tinha a noção de qual era o objetivo político de Passos Coelho, que era, no fundo, mostrar-se, ou seja, marcar uma diferença em relação à governação de Luís Montenegro, como quem diz, eu estou aqui na reserva, Uma alternativa. sou uma alternativa viável e forte para a sucessão de Montenegro, caso a governação corra mal e haja eleições antecipadas, ou mesmo
que houvesse uma derrota do PSD numas futuras eleições e, portanto, eu achava que era isso, mais até na expectativa, se nós virmos, sobretudo a partir do processo Spin Não Viva, que acelera a cadência de aparições públicas de Passos Coelho e, portanto, eu acredito que ele próprio admitiu que pudesse correr alguma coisa mal, fosse pela via judicial, fosse pela via política, a Luís Montenegro e, portanto, afirmar-se lá está como alternativa e mostrar que estava ali na reserva. E desta feita, eu acho que, eu concordo com a São José, eu acho que falar nestes termos, este tipo de linguagem, acho que não qualifica ninguém para o cargo de Primeiro-Ministro. Ainda por cima está a falar do seu antigo líder parlamentar, de alguém que foi seu aliado e próximo político. E alguém que ele próprio promoveu politicamente, segundo me lembro. Sim, e a mesmo líder parlamentar. Sim, e mesmo já enquanto líder do PSD, embora marcando algumas diferenças, mas acabou por ir ao Pontal, acabou por fazer uma ou outra. Sempre, lá está, sempre se foi percebendo nos últimos tempos que de facto havia aqui umas diferenças grandes, mesmo desde logo quando foi aquele aniversário aos 50 anos do PSD, mas seja como for, eu acho que Passos quis dar um passo em frente. Agora, para quê eu não sei bem. Ele quis dar um passo em frente no sentido de ele está mesmo a querer desgastar, ou seja, ele já não está só a querer mostrar discordâncias para mostrar que é uma alternativa diferente daquela que representa Montenegro, para dizer, eu estou aqui para desgastar o governo e desgastar o Primeiro-Ministro. Eu também não tenho dúvidas, já agora só um passo atrás, mas não tenho dúvidas, e já fomos falando que a mensagem era obviamente dirigida para o Primeiro-Ministro. E agora, o que é que ele pretende? Eu julgo que foi São José também que falou disso, eu também acho isso, ou seja, se o objetivo dele é voltar a liderar o PSD, não me parece que esta seja a melhor forma, porque eu acho que isto cria anticorpos no PSD até junto de alguns potenciais apoiantes que não gostam destes excessos de linguagem, desta falta de lealdade. Não é que ele deva lealdade necessariamente a Montenegro, mas não fica bem a forma como ele colocou aqui os termos. E depois, porque no fundo, ele estava ali perante André Ventura, alguém que representa muito do pior que há na política. E, lá está, também concordo com o Filipe, não deixa de ser interessante ver André Ventura embevecido, ele que detesta que o chamem populista, que detesta que falem no Chega como um partido de extrema-direita e no fundo está ali a ver, Passos Coelho dizer, bem, Montenegro, em vez de ser genuíno, está a tentar ser postiço, e postiço enquanto populista, quando o verdadeiro populista, o verdadeiro vendedor de banha da cobra é este senhor que aqui está à minha frente, que está a trocar sorrisos comigo e fica todo contente a ouvir-me. Epá, eu sinceramente, aquilo para mim roça o ridículo, não percebo. Obviamente Ventura tem aqui a esperança de um dia ter Passos Coelho como seu candidato a Presidente da República. Obviamente Passos Coelho conta com o Chega, se um dia for presidente do PSD, para uma coligação de governo e ter Ventura como seu vice-primeiro-ministro, ou seja, em vez de ter Paulo Portas como vice-primeiro-ministro, em vez de ter o irrevogável, tem Ventura. Eu imagino a quantidade de irrevogáveis e de problemas que daria a inconstância política de Ventura. E nós temos visto, desde logo, na questão da idade da reforma, coisa que já foi salientada por Passos Coelho. Mas Passos Coelho não está para perder tempo a criticar André Ventura. E, portanto, isso é que a mim me causa mais confusão. É ele gostar daquele populismo de André Ventura e André Ventura gostar que Passos Coelho o chame populista, porque todos os outros não o podem chamar. Mas Passos Coelho, ele até só saber que se está a referir a ele, para ele é tipo uma vitamina. E, portanto, é ridículo, é um absurdo. Porque às vezes o ser humano tem uma certa tendência para o abismo. É, talvez. E para a subserviência. Há aqui uma espécie de subserviência de André Ventura em relação a Passos Coelho, que eu acho que é do domínio da psicanálise, de facto. Não consigo perceber. Ontem foi o debate quinzenal com Luís Montenegro, foi aí que ele disse que era um corredor de Andurance, e houve outro tema incontornável, que foi a demissão de António Pombeiro. Pombeiro era secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, demitiu-se por não conseguir conviver, como ele disse, com alegadas irregularidades durante o tempo de Paulo Viegas Nunes, na liderança do Ciresp, cargo, aliás, para o qual voltou a ser nomeado. Filipe, Pombeiro foi muito vocal nas críticas, mas Luís Neves defendeu a seriedade e a idoneidade de Viegas Nunes, e José Luís Carneiro também saiu em sua defesa. Quem é que sai mais fragilizado desta polémica no momento? É Luís Montenegro. Por vários motivos. Desde logo porque Luís Neves é uma escolha do Primeiro-Ministro. E, portanto, atirar a Luís Neves é atirar a Luís Montenegro. Depois,
porque Luís Montenegro também não pode arriscar ter mais polémicas com o Ministro da Administração Interna. Não nos esqueçamos que em 2 anos este é o 3º Ministro da Administração Interna. E, portanto, digamos que é uma pasta que precisa, de facto, de cuidado e de estabilidade. E, desde logo, o Ciresp, que é uma coisa que, desde já confesso, é um tema que é muito difícil de entrar, até do ponto de vista técnico, e perceber as especificidades, não só do Ciresp enquanto negócio, mas do Ciresp enquanto rede, enfim. Mas há algumas coisas que são necessárias, diria, assinalar. Eu não faço ideia se as críticas de Pombeiro, enfim, estão ou não, como é que estão ou não escudadas, mas daquilo que está na praça pública e daquilo que se viu, e atenção, faço aqui um disclaimer porque, no caso, eu conheço até a adjunta do Ministro da Administração Interna, foi jornalista durante a sua vida inteira, mas... De facto, olhando para aqueles e-mails, os e-mails porquê? Porque o Chega trouxe para a praça pública que havia uma tentativa de condicionamento da adjunta do Ministro em relação ao relatório do Ciresp. É assim, eu vi o e-mail que foi enviado pela Valentina para o António Pombeiro sobre o relatório e aquilo é... Não querendo desculpar, até porque não faço a mínima ideia. De facto, eu conheço a Valentina Marcelino, mas não nesse grau de saber se a intenção que estava por trás era ou não tentar condicionar. Mas aquilo parece uma coisa tão básica do ponto de vista de quem trabalha em, por exemplo, jornais. Aquilo é edição para tornar legível um relatório técnico. Que, de resto, foi a explicação dada depois pelo Ministro Luís Neves. As indicações que aparecem naquele e-mail, a que o público também teve acesso, são muito de edição e tem lá algumas coisas que há algumas considerações de facto de que algumas coisas poderiam permanecer ocultas por questões de segurança. Eu não sei se isso acaba por ser ou não tentativa de condicionamento. Eu, sinceramente, olho para aquele e-mail e não vejo, de facto, ali uma tentativa de condicionamento do que quer que seja. Até porque a pessoa que estava do outro lado tinha sempre margem de dizer assim, ok, mas isso não acontece, não vai... Sinceramente, acho que aquilo é uma questão de edição para tornar a coisa mais legível. De resto, o e-mail até diz, em primeira parte são questões de forma e a segunda são questões de conteúdo. Mas também, dito isto, e também percebendo depois as explicações que foram sendo dadas já por Luís Neves, uma coisa é de sublinhar e saudar. Luís Neves esteve 20 minutos a responder a perguntas dos jornalistas que, enfim, podemos olhar para o tom, se estava mais ou menos nervoso, como é que foi respondendo, o que é que ficou por dizer, mas a verdade é, predispôs-se a estar à frente dos microfones durante 20 minutos, que é uma coisa que hoje em dia vai sendo cada vez mais escasso. Neste governo, em particular. Neste governo. Depois, ele diz estar ansioso por resolver isto. E eu acredito que esteja. E ontem o Primeiro-Ministro meio que lava as mãos a ajustar as explicações para cima do Ministro quando lá for ao Parlamento. Mas para esta questão em particular, acho mesmo que só vamos conseguir ter consciência de tudo quando todos os protagonistas aparecerem em público a dar as devidas explicações. Até lá é voltar a ter o governo aqui um bocadinho a queimar em banho-maria. São José, ontem no mesmo debate quinzenal o LIVRE desafiou o governo a retirar o pacote laboral. Carneiro também já o tinha feito num artigo de opinião no Público. E o Bloco já agora também. Depois de tudo e com uma greve geral em cima da mesa para dia 13, achas que isso é uma verdadeira possibilidade? Que eu retirar a legislação, não. Acho que cada vez é menos possibilidade. Se já não era, ainda menos é. Seria a tirar a toalha ao chão e então tinha que se demitir de primeiro-ministro. Quer dizer, não, a não ser que ele queira usar isto, como Pedro Passos Coelho aconselhou aqui há uns meses, para provocar eleições, que não me parece que seja neste momento sensato fazer isso, não creio que ele possa retirar a proposta. Por outro lado, penso que ele ainda não perdeu a esperança de conseguir negociar com o Chega este pacote laboral. Porque André Ventura é André Ventura e depois dos flic-flac à retaguarda que ele já tem feito nesta matéria, nomeadamente nestas exposições que tem assumido, não creio que ele perca a esperança. Até porque mesmo a véspera da greve, a UGT não aderiu à greve. Portanto, há o risco, na convocação desta greve, para a possibilidade dela ter menos impacto social que teve a anterior greve.
que juntou as duas centrais. Portanto, não vejo espaço nem condições para isso acontecer, para agora de repente, então eu desisto, ninguém quer, eu desisto, então e a seguir tenho que dizer, e agora vou para casa porque pronto, se não consigo fazer nada, não estou aqui para nada, não é? Poderia não ir para casa ao Primeiro-Ministro e ir para casa à Ministra do Trabalho. Há várias soluções. Sim, não, ele envolveu-se a um nível nesta questão que eu penso que neste momento ele tornou-se, desde muito cedo, quando foi ele a receber primeiro o UGT logo, ele envolveu-se pessoalmente nestas negociações. Ele tem falado de forma muito empenhada na aprovação desta legislação. Mas eu acho que ele também se sentiu obrigado a fazê-lo por incapacidade da ministra de dialogar, não é? E portanto... Sim, está bem. Isso é verdade, David. Mas o facto é que o fez. Sim. E neste momento, isto é uma aposta dele. Não é outra coisa. Portanto, acho que o cenário de retirar o pacote laboral não existe, nem nunca existiu, para bem dizer. E repito, eu creio que ele ainda não perdeu a esperança de conseguir aprovar este pacote laboral, fazendo algumas cedências na lei ao Chega. Queria só introduzir como tema final o relatório feito pelos serviços de Belém na sequência da primeira presidência aberta na Zona Centro. A principal conclusão é que a governação nas tempestades foi descoordenada e pouco clara. David, é para ti, terminamos contigo. O governo ficou em silêncio. O que é que isto tudo significa? Há mal-estar entre os dois palácios? Não há? Já se especula muito sobre isso? É assim, o Primeiro-Ministro acabou por reagir pela primeira vez em nome do governo. Alguém que falou, foi o Primeiro-Ministro, foi ontem no debate quinzenal, quando também está a comentar este assunto, acaba por dizer basicamente o mesmo que tinha dito o líder da Unidade de Missão para a Reconstrução da Zona Centro, que é Paulo Fernandes, o ex-autarca de Fundão, em que diz que as preocupações e, em particular, as sugestões apresentadas no relatório, porque o relatório tem várias componentes, aponta problemas, sugere soluções, estão previstas ou incluídas no PTRR que o Governo já aprovou. E, portanto, eu não vejo aqui um mal-estar entre palácios. O que eu vejo há uma intenção claríssima da parte de António José Seguro mostrar-se um presidente, digamos assim, independente. E quando digo independente, eu digo independente em relação a tudo e a todos. No sentido de não mostrar demasiado antagonismo em relação ao governo, o que poderia ser entendível como um serviço prestado, seja à esquerda, seja em particular ao PS, não é? O partido que liderou e que é originário, mas também não demonstrar demasiada proximidade. Ou seja, fazer aqui uma espécie de cooperação estratégica com o governo, mas sem se mostrar, não me ocorre agora o termo exato, não é subserviente, mas sem se mostrar demasiado favorável. Sem dar a mão, sem dar colo. Sem dar demasiado colo. Aquilo que Marcelo dizia que fazia António Costa, António José Seguro não quer fazer. Mas há uma preocupação que é uma permanente e é transversal a todo o relatório e a todas as intervenções de António José Seguro, que é de facto, não apontar diretamente o dedo ao governo. Nós, de facto, fomos nós que noticiámos este relatório na semana passada e quando noticiámos, de facto, escolhemos para título a ideia de governação no sentido, porque é a ideia mais forte, mas que muita gente pode, de facto, entender como o governo. E eu, inclusivamente, falei com várias fontes, inclusive próximas de António José Seguro, que quiseram também, já depois da notícia, inclusive, já depois, no fundo, salientar o seguinte, que quando se escreve governação, de facto, o objetivo não é dizer que não é apontar o dedo ao governo. É apontar o dedo ao governo, mas a todo o Estado, a todas as instâncias, à proteção civil. E ele faz questão das elencar também. E ele faz questão das elencar depois, em alguns momentos. Civil, autarquias, proteção civil, ou seja, embora não... Ou seja, ele está a dizer que é todo o sistema, toda a hierarquia do Estado, de alguma forma foi descoordenada e falhou. Por outro lado, e nesta senda de tentar mostrar aqui uma posição equilibrada, António José Seguro destaca que o governo esteve sempre bastante presente, o que até é contraditório com aquela ausência inicial do governo e dos principais figuras do governo, que houve apenas aqueles secretários de Estado. Ou seja, eu acho que Luís Montenegro só passado 2 dias, se bem me lembro, portanto aquilo acho que é numa terça, não é? Para 29. E depois só na quinta-feira é que Luís Montenegro tem noção exata da dimensão do problema, mas esteve presente depois o governo. Acho que isso também é indiscutível.
possível que o Governo esteve presente. Talvez não tenha, ou eu acho que não esteve presente logo na fase inicial, como devia ter estado, mas isso é outro assunto. Mas é engraçado também notar que ontem Luís Montenegro fez questão de dizer também isso, ou seja, quando lhe apontaram os dados, tivemos alguns partidos da oposição a dizer António José Seguro no relatório critica isto na ação do Governo. Claro que a oposição preferiu pegar no Governo, embora lá está uma vez mais ele fala do conjunto da hierarquia do Estado. E com que é que responde Montenegro? Com também os elogios que estão no relatório à ação do Governo e do Estado. E, portanto, isto mostra que há aqui maneira de ver os dois lados e, portanto, é essa a tentativa principal de António José Seguro. Portanto, nós também temos visto que, por um lado, já ajudou o Governo com a pressão sobre a UGT, agora com esta promulgação, com a pressão sobre a UGT, é o meu entendimento que, de facto, houve aqui uma pressão exercida sobre a concertação social e, em particular, a UGT para que haja aqui cedências no âmbito da legislação laboral, mas também, por exemplo, agora na promulgação do subsídio de mobilidade para os residentes das regiões autónomas, que foi aprovado contra a vontade do Governo, em que também deixa vários reparos, António José Seguro, e alertas sobre a necessidade de regulamentar bem esta medida para não criar aqui problemas. E, portanto, António José Seguro, lá está, tem dado uma no cravo, outra na ferradura, tem tentado ter aqui uma posição equilibrada. Temos uns minutos finais para o público notório. Queres começar tu, São José? Posso começar, vou ser muito rápido. O meu público notório não tem graça nenhuma, mas eu vou utilizar este espaço para alertar as pessoas para um problema que está a acontecer a nível europeu e também em Portugal, como país europeu, que é o último relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, que detecta um crescimento substancial das infecções sexualmente transmitíveis na Europa, e incluída em Portugal. E eu lembro-me que eu cresci numa época em que surgiu uma doença chamada SIDA, e assisti à preocupação e ao esclarecimento sobre a necessidade da prevenção dos contactos sexuais do ponto de vista da transmissão de doenças. E percebe-se que isso está a diminuir na Europa, e considero isto grave e preocupante, e espero que haja campanhas públicas de esclarecimento das pessoas para que se cuidem e para que tenham cuidado, que se cuidem, no fundo que se cuidem, que se protejam. Filipe. Então, eu também não venho com um tema mais engraçado, mas acho que não se deve deixar passar isto, e venho com 2 semanas de atraso. No caso, eu não queria fazer publicidade, mas é um artigo de Ascenso Simões, socialista, que há 2 semanas escreveu um artigo no Expresso intitulado "O coletivo LGBTQI+ está a suicidar-se". Estamos à entrada do mês do Pride e Ascenso Simões fez aqui um exercício que, sinceramente, há coisas que não se devem deixar passar, nomeadamente, pode ser as críticas que se tiverem, mas equiparar a bandeira arco-íris, que símbolo de tantas lutas por esse mundo fora, com o Ku Klux Klan, acho que não esperava isto vindo de uma pessoa que vem de um partido progressista. É só isso que tenho para dizer. David. Então, é só uma nota e demora 1 segundo, mas de facto há pouco esqueci-me que no relatório Seguro não fala em sugestões nem em recomendações, diz ações prioritárias, precisamente para não parecer que está a dizer ao Governo para fazer isto ou aquilo. Bom, eu vou falar, nós decidimos também não falar neste programa porque acabámos de saber da notícia há poucos minutos das buscas que estão a decorrer na sede nacional do PS, a várias outras instâncias, desde logo envolvendo aqui já aparentemente 37 arguídos, figuras do PS, do poder local, ou seja, juntas de freguesia. E queria, e nós, obviamente, aqui sem tirar conclusões precipitadas, não é esse o meu objetivo, mas percebe-se que daquilo que já se sabe destas notícias e de notícias anteriores que vêm pelo menos desde 2022, há uma série ainda de lógica, de funcionamento, de amiguismos, de redes clientelares entre aquilo que são juntas de freguesia, às vezes câmaras municipais e inclusive até às vezes os próprios partidos, que se envolvem com determinadas empresas criadas muitas das vezes por pessoas próximas ou até militantes do partido de propósito para criar aqui estes amiguismos e redes clientelares. Isto surge numa altura crítica para o PS, numa altura em que o PS tenta reabilitar-se do desaire
do estrondo, da queda com estrondo que teve há um ano nas eleições legislativas, numa altura em que nessa reabilitação José Luís Carneiro está a tentar afirmar o partido e conseguiu pela primeira vez surgir à frente de sondagens nas últimas semanas e, portanto, isto é uma pancada enorme para aquilo que tem sido o trajeto que está a tentar construir José Luís Carneiro, um dos arguidos, um dos suspeitos que já sabemos, inclusive, é que vinha de notícias de 2022 que havia suspeitas precisamente deste tipo de favorecimentos com estes ajustes diretos, seja pelo próprio PS contratar a empresa dele ou da mulher, no caso de juntas de freguesia. Este assessor, por exemplo, é assessor de... E não estou aqui a fazer já uma culpa antecipada, mas é alguém que José Luís Carneiro trouxe para ser o assessor. Ora, se há estas dúvidas, ou fez um bom vetting, e devia tê-lo feito, para ter certeza que está tudo certo, e aí darei a mão à palmatória. Caso contrário, havendo estas dúvidas, pelo menos desde 2022, teria sido avisado não apostar em alguém com este tipo de dúvidas sobre o seu percurso recente. Isto basicamente só para dizer que, de facto, os partidos do sistema, se não querem ver partidos antissistema como o Chega capitalizar e crescer, de facto, têm que deixar de continuar a fazer este tipo de práticas de amiguismo, de favorecimentos e de pequenos favores. Obrigada. Obrigada aos três também, a quem nos acompanhou. O Poder Público volta no dia 11. Não se esqueçam, eu estarei de férias. Quanto à minha carta de marinheiro, que justificou a minha falta na última quinta-feira, tenho a informar-vos de que passei no exame. Sem favorecimentos, que se saiba, não é? Até breve. Até lá. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.